Olá pessoal, estou aqui para gravar uma breve introdução ao conhecimento de si mesmo e objetivos. Esta é uma parte da primeira conferência, do primeiro tema que é passado no curso que o grupo oferece. Então, o que seria conhecer a si mesmo? Conhecer a si mesmo é tornar-se uno, idêntico ao nosso real ser. Isso, em breves palavras, é o que podemos definir como conhecer-se a si mesmo. Então, é fundamental que nós nos conheçamos a nós mesmos. Saber de onde viemos, para onde vamos, qual é o objetivo da nossa existência, por que vivemos, para que vivemos. Então, isso é o que estudaremos neste curso. Para isso, teremos algumas ferramentas, algumas práticas que serão dadas para que nós possamos comprovar e ir avançando e penetrando nesse nosso mundo interior. Então, quais as possibilidades de desenvolvimento que nós temos na condição de seres humanos que somos? Seria absurdo nós pensarmos que o máximo que um ser humano pode conseguir é uma graduação superior ou algumas propriedades, um serviço público, um emprego público, um bom salário e tal. Então, seria absurdo que nós pensássemos que isso é o máximo que um ser humano pode alcançar. Então, isso nós vamos estudar neste curso. Tudo nós iremos compreendendo e comprovando. Vamos receber práticas que vão nos dar a possibilidade de comprovar tudo. Então, para chegar a esse trabalho, nós precisamos, para fazer esse trabalho, nós precisamos conhecer e estudar as 4 colunas da sabedoria, que são a psicologia, a ciência, a arte e a mística. Então, na coluna da psicologia, nós vamos estudar a nós mesmos internamente, através da prática de autoobservação. Nós vamos jogar uma luz para dentro de nós e buscar compreender a causa dos nossos conflitos, das nossas discórdias, dos conflitos com a família, dos conflitos com os outros seres humanos, no nosso ambiente de trabalho, de empregado e patrão, enfim, todos os conflitos que existem entre seres humanos. Esses conflitos, eles têm origem dentro de nós, no nosso interior. Então, a nossa psique é algo que nós não temos um conhecimento sobre ela. É justamente por isso que nós temos momentos de tristezas, não sabemos porquê, momentos de alegria, mas não temos felicidade. Temos momentos de alegria, de prazer, porém felicidade nós não conhecemos. Então, a nossa psique está representada aqui por esta figura que nós enviaremos aos senhores para que a visualizem de perto e possam entender a alegoria que está aqui sendo representada. Aqui é a nossa consciência presa,
nos nossos defeitos psicológicos. Então, a nossa consciência presa, ela não tem ação, ela não age. Quem age são os nossos defeitos, os diferentes defeitos psicológicos que no conjunto eles constituem o ego, o tão falado ego. Então nós vamos, através da prática da autoobservação e com as orientações que nós vamos recebendo, nós vamos penetrando dentro desse nosso mundo interior. Vamos conhecendo esse mundo nosso, vamos conhecer as nossas reações, o porquê das nossas reações, porquê da nossa antipatia ou da apatia, porque às vezes nós conhecemos uma pessoa, todos nós temos essa experiência de conhecer uma pessoa, admirá-la, tratá-la bem, que nós dizemos, eu gosto tanto do fulano ou da fulana, mas ele tem uns defeitos que eu não gosto, ele tem algumas atitudes que eu não gosto. Então, através das práticas que nós vamos receber aqui, nós iremos compreender o porquê desse conflito, por que nós não gostamos desse amigo, dessa amiga por inteiro, completamente. Nós vamos penetrar dentro da nossa própria psique e vamos compreendê-la através de uma técnica chamada autoobservação. E autoobservado, nós podemos eliminar esse defeito. Podemos eliminar e transformar o nosso interior. Podemos nos transformar totalmente. Isso é fazer um trabalho interior. E é um trabalho de eliminação, não é um trabalho de tolerância, de compreensão apenas. É um trabalho de eliminação. Quando nós eliminamos um defeito, qualquer detalhe de um defeito, nós liberamos a nossa essência, a essência que está presa nesse defeito. Então, no lugar desse defeito, surge uma virtude, a virtude que é algo superior. No lugar de algo inferior, nasce algo superior. Então, aos poucos, nós vamos penetrando dentro do nosso mundo interior, vamos nos conhecendo e, a partir disso, também vamos percebendo que as pessoas ao nosso redor, com as quais nós nos interrelacionamos, também têm defeitos. Então, ao conhecer os nossos defeitos, nós vamos perceber que eles, tendo defeito, aí fica mais fácil para nós perdoar uma pessoa, perdoar realmente e aceitá-la conforme ela é, porque nós compreendemos que nós temos defeitos, então certamente a outra pessoa também tem defeitos. Então, essa é a coluna da psicologia. Estudaremos amplamente e teremos práticas para nos aprofundar nesse nosso mundo interior, que nós vivemos numa parte pequena de nós que nós precisamos conhecer. Então, nós temos um corpo físico, que o corpo físico nós comprovamos, nós sabemos que temos um corpo físico porque podemos palpar, podemos ver, mas essa psique nós não conhecemos, essa psique nós não palpamos, não nos damos conta dela. O corpo físico nós cuidamos, vamos ao salão de beleza, as mulheres vão ao salão de beleza, os homens também tratam do seu corpo físico para apresentar-se com uma melhora, uma certa... Nós queremos melhorar esse corpo físico, queremos embelezá-lo. E esse trabalho com a nossa psique, que nós estávamos falando agora, ele pode ser chamado de
um embelezamento da alma, porque nós tirando os defeitos, surgem virtudes e a nossa alma fica mais bela. As nossas atitudes mudam, as nossas ações se transformam, nós nos transformamos internamente. Então podemos chamar isso de um embelezamento da alma. Então essa é a coluna da psicologia. Então temos a coluna da ciência. Na ciência é comprovação. Conhecimento vem de conhecer, não de crer. Então o nosso curso ele é prático. Nós recebemos as chaves, as práticas para comprovar. Nós vamos comprovar tudo o que nós aprendemos aqui. Nós vamos corroborar com a prática. Vamos comprovar, vamos ver, vamos palpar, confirmar. Então, por exemplo, nós, com a prática de um desdobramento astral, que é sairmos do nosso corpo físico, quando estamos dormindo, a nossa consciência, o nosso corpo astral, nós sairmos do corpo físico voluntariamente e conscientemente. Então podemos nos dirigir a algum lugar, podemos ir na quinta dimensão. Com o corpo astral nós viajamos pela quinta dimensão. Com o corpo físico nós andamos na terceira dimensão. Com esse corpo astral nós andamos na quinta dimensão. Então podemos visitar lugares, templos, podemos visitar lugares que todo o que há no mundo físico existe no mundo astral. Então nós podemos visitar esses lugares, podemos voltar no tempo, podemos adiantar no tempo, porque lá é um eterno agora. Então, com esse corpo, nós podemos viajar dentro da quinta dimensão, no presente, no passado ou no futuro. E podemos comprovar, podemos verificar por nós mesmos muitas coisas, tudo. Podemos investigar nos registros akáshicos da natureza, que lá está todo o arquivo da natureza. Então nós podemos chegar lá e pesquisar, fazer uma pesquisa. Assim como nós entramos numa biblioteca, nós podemos entrar nos arquivos akáshicos, que é a grande biblioteca da natureza. Conscientemente podemos fazer investigações. Então isso é a ciência, é comprovar, porque conhecimento vem de conhecer e não de crer. Esse conhecimento que nós recebemos na escola é um conhecimento intelectual, mas ele não é um conhecimento verdadeiro. Ele, na verdade, é um ponto de vista, porque quem escreveu aquele livro fez pesquisas tridimensionais. Então, a pesquisa dos 5 sentidos, do olho, dos 5 sentidos, e não desse corpo astral que vê na quinta dimensão. Então a ciência é comprovação, e nós vamos comprovar através da prática a verdade, vamos descobrir a verdade. E então ninguém pode nos dizer, nos convencer do contrário. Também nós não tratamos de convencer ninguém. O nosso grupo, o nosso curso não trata de convencer ninguém. Nós damos as chaves que recebemos, e uma vez colocada em prática, nós comprovamos. Cada um comprova e convence a si mesmo. Este é a coluna da ciência. Nessa também temos muitas práticas. Temos as práticas de concentração, que é necessária para sair em astral. Concentração, temos a meditação, relaxamento, retrospectiva, enfim, muitas práticas que nos
somadas, vamos colocando em prática e vamos comprovando o que realmente existe. E não precisamos crer em alguém que nos disse algo. Não é necessário que alguém creia na nossa pessoa que está aqui também falando. Ela pode comprovar e, sem necessidade de crer ou não crer, ela terá a comprovação, a cognição. Então, essa é a coluna da ciência. E a coluna da arte? A arte é criar. A arte não é algo assim como copiar uma paisagem e transferi-la a um papel, um quadro, uma tela, enfim. Isso não pode ser chamado de arte. Arte é criar. E criar requer sabedoria. Então, o que a maior criação que nós podemos fazer? A maior criação que um ser humano pode fazer é criar a si mesmo. Porque nós não somos completos. Nós temos um corpo físico, temos um corpo astral, um princípio de corpo astral, e esse corpo astral nós precisamos criá-lo de verdade. Precisamos criar um corpo causal, porém antes precisamos regenerar o nosso corpo físico, precisamos regenerar o nosso corpo vital, posteriormente criar o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal. Então, e essa criação, toda criação ocorre a partir do sexo. O nosso corpo físico que nós temos tem origem sexual e foi criado a partir de uma relação sexual daquele que é nosso pai e a nossa mãe. Então, essa união, esse ato sexual deu origem a este corpo físico, ao nosso corpo físico. Todos temos na nossa origem, na origem do nosso corpo físico, um homem, uma mulher e um ato sexual. Então, a criação dos corpos, a regeneração do corpo vital, a regeneração do corpo físico, do vital, a criação do corpo astral, a criação do corpo mental e causal, também nós vamos realizar, nós vamos fazer essa criação trabalhando inteligentemente no sexo. Estas informações não são informações novas, não são um conhecimento novo, é um conhecimento antiquíssimo que existe desde que existe a humanidade, desde que existe o ser humano. Porém, estava velado e era passado na antiguidade de lábios a ouvidos àquelas pessoas que demonstravam capacidade para trabalhar com essa energia, com esse trabalho, com essa prática, com essa ciência, com essa arte. Então, toda criação que ocorre com o sexo. E a criação do nosso corpo astral, mental, causal, também realizaremos no sexo. O sexo entre um homem e uma mulher, em casais estáveis. Não pode ser praticado com um par hoje e outro par amanhã. Aí teria outro nome, que seria fornicação. Então, o ato sexual é realizado de forma sábia, de forma superior, porque o sexo é sagrado.
Então, a principal característica do ato sexual, nesta arte que nós vamos aprender a praticar, a característica principal é que o homem não derrama as energias e a mulher não chega ao espasmo. Ela não chega ao orgasmo. O homem retém as suas energias e transmuta a energia, transmuta o sêmen em energia, e com um processo respiratório que é durante o ato sexual, que será amplamente explicado, com uma respiração. Então, essa energia é transmutada e levada ao cérebro. Se diz que nós devemos cerebrilizar o sêmen e seminizar o cérebro. Então, isso não é nada que possa causar escândalo, causar espanto. Claro que muitos de nós ficamos chocados porque nunca nos disseram isso, e agora este grupo está nos dizendo. Porém, este ensinamento estava velado e foi develado publicamente pelo venerável mestre Samael em 1950, quando ele escreveu e lançou um livro intitulado O Matrimônio Perfeito. Então, com esse livro, ele develou todo o caminho secreto, todo o mistério, os mistérios do sexo. Então, quando ele escreveu esse livro, ele foi perseguido, foi preso, porque acusaram ele de algo que ele não cometeu, que era um atentado à moral pública e os bons costumes. Porém, o livro foi lançado, foi publicado e o livro existe. E foi amplamente explicado por ele. Ele dedicou toda a sua vida a nos ensinar todas as práticas, todos os passos que alguém deve dar para chegar a uma transformação verdadeira, para chegar à autorrealização íntima do ser, que é o objetivo do nosso trabalho, que é lograr a individualidade sagrada, conquistar a individualidade sagrada, porque nós não somos individuais, nós somos múltiplos. Esses defeitos são uma multiplicidade dentro de nós. Então, nós precisamos conquistar a individualidade, nos tornar uno com o nosso próprio ser, fazer uma transformação interior. E para isso, nós vamos trabalhar com a eliminação dos defeitos e o nascimento alquímico. Por isso se diz nascimento alquímico, porque nasce dentro de nós uma força superior. Quando nós trabalhamos com o sexo, quando nós retemos as nossas energias, nós ficamos fortalecidos, fisicamente fortalecidos, espiritualmente fortalecidos, ficamos animados interiormente, com forças, com coragem, para fazer tudo o que de bom nasce dentro de nós, algo que nós podemos chamar de amor, o verdadeiro amor. Então, essa prática deve ser realizada entre casais, e a principal característica é não derramar o sêmen, não ejacular o sêmen. O homem não ejacula e a mulher não chega ao orgasmo. Mas isto será amplamente explicado para aquela pessoa, para aquele casal que queira, que esteja disposto a trabalhar e se transformar. Então, este é o nascimento alquímico, isto é a coluna da arte. E temos a coluna da mística, que a mística é
onde nós vamos nascer, onde vai nascer em nós o desejo de levar este ensinamento a outras pessoas, levar o ensinamento sem interesse, sem esperar nada em troca. Nasce o verdadeiro amor com a mística. Esse amor surge em nós, surge uma força, uma gana, uma coragem, uma vontade de levar isso a outras pessoas. Então, é interessante trabalhar sobre si, trabalhar com os 3 fatores de revolução da consciência, que é a morte, o nascimento e o sacrifício pela humanidade. A morte é a eliminação dos defeitos. Observar, perceber dentro de nós um ou outro defeito e ir eliminando aos poucos. É aos poucos mesmos que se elimina defeitos. E nascer. Então, esse nascimento é o verdadeiro nascimento, é o segundo nascimento de que falam as Escrituras. É o nascimento alquímico, é o nascimento interior que deve nascer em nós. Nós temos ouvido falar em segundo nascimento, mas francamente não nos tem explicado o que é realmente esse segundo nascimento. Então, esta é uma breve introdução para que saibam o que trataremos neste curso. Isso serão amplamente explicados todas as práticas, que são muitas práticas, e são práticas animadoras, são práticas que vão nos transformar interiormente. Nós vamos perceber, nós vamos entender como funciona a minha psique, nós vamos entender como funciona a psique de outras pessoas, e assim podemos perdoá-las facilmente, porque nós temos compreendido que dentro de nós tem tais defeitos. Então, certamente a outra pessoa também tem, e ela erra, assim como nós erramos, a outra pessoa também erra, e então nós podemos e devemos perdoá-la, porque compreendemos. Então, esta é a breve introdução, e os senhores, as dúvidas que tiverem, podem nos passar pelo WhatsApp, que nós estaremos tirando as dúvidas, é claro que se estiver ao nosso alcance. E se não estiver ao nosso alcance, nós indicaremos uma fonte ou consultaremos aos nossos companheiros para que nos esclareçam, e estaremos levando aos senhores uma resposta satisfatória. Somos gratos a todos por assistirem este vídeo, e aqui estamos ao inteiro disposição, ao inteiro dispor. Contem conosco, somos amigos, somos companheiros, não somos professores, nós somos apenas alguém que chegou primeiro a esses ensinamentos, e nós damos algumas instruções. Por isso nós nos tratamos instrutores, e não somos professores, não somos mestres, não somos nada que possa nos enaltecer. Nós somos alguém que chegou primeiro e também está lutando, e que compreendeu que esse trabalho é algo sério e quer levar a outras pessoas. Muito obrigado.